Fala turma, sejam bem-vindos a mais um estudo do mercado de criptomoedas aqui no canal do Smart Money Club. Me chamo Jader Gouveia, trago para vocês mais uma atualização, tá, do Bitcoin. Queria dar um aviso que a gente ainda está com uma vaga para mentoria individual. Caso você queira ser nosso aluno e aprender todos os conceitos na prática, ao vivo comigo e com o Felipe, já clica no link aqui embaixo, se inscreve, preenche o formulário para a gente poder estar analisando a sua ficha e entrar em contato. Outro breve anúncio, né? Outro breve recado que eu queria dar em relação a você que opera mercado brasileiro, a B3, índice mini dólar, Bovespa. Galera, todos os dias o Felipe solta também conteúdo, estudo de mercado, onde ele apresenta ali as melhores regiões possíveis para você estar montando trade, colocando dinheiro no bolso também no mercado brasileiro, beleza? Então, sem mais delongas, já vamos para o gráfico para a gente entender as próximas regiões de interesse do mercado de criptomoedas. Beleza, galerinha? Já estamos aqui no gráfico. Gente, olha só. Como eu falei para vocês ontem, o Bitcoin ele estava numa região muito... que a gente precisaria ter uma certa cautela. Por quê? Ele buscou 50% daquela order block de todo o movimento corretivo. E aí a gente precisava ter o quê? O que foi que eu falei para vocês? Ver ele perdendo fundo para a gente poder estar pensando em venda. Qual foi a única oportunidade plausível de trade que eu passei para vocês ontem? Foi uma compra, tá? Dentro dessa região aqui, ó. Eu comentei que essa região aqui era uma boa situação que a gente poderia ter para estar efetuando compra aí no Bitcoin. Porém, galera, olha só. Por que eu passei essa região? Vocês vão entender refinamento do order block, tá? Entenda o refinamento de order block. Essa região aqui, ela já não valia mais para a gente porque ela já foi mitigada nesse ponto. A partir do momento que ela já é mitigada, ela já varreu a liquidez que tinha aqui. Esse ponto já não é mais interessante para a gente. Esse ponto aqui que capturou essa liquidez também deixa a liquidez, porém ele já vem sendo liquidado aqui nesse ponto também, tá certo? Esse ponto já liquidou esse que tinha liquidado esse aqui. Então já são regiões, ó, que a gente invalida como uma região boa para a gente estar operando. Aí você pergunta, tá, Jade, mas e essa região aqui que mitigou ali e não foi mitigada ainda? Por que ela não é válida? Porque essa região não teve força suficiente para estar quebrando estrutura. Ela não teve força suficiente para estar quebrando estrutura. Obviamente que ontem, quando eu passei isso para vocês, ainda não tinha acontecido esse movimento aqui, certo? Esse movimento aqui ele veio acontecer ontem, depois que eu passei para vocês esse conteúdo. Quando eu passei ontem para vocês esse conteúdo, ele estava mais ou menos nesse ponto aqui. Por isso que eu falei que essa era a região ideal, certo? Ó, foi aproximadamente ontem, dia 18, eu passei esse conteúdo para vocês aproximadamente umas 6 horas, certo? E aí foi onde eu comentei que o ideal seria a gente ver uma situação por aqui de confirmação. Por que não poderia ser aqui abaixo? Porque dentro dessa estrutura que trouxe o preço de A até B, essa foi a subestrutura que trabalhou. E olha como ela já está numa região bem descontada. Se ela perde essa região aqui, já não vale mais a pena a gente pensar em compra, porque isso aqui vai ser um change of character, vai ser um choque. Então não vale mais a pena. Falei para vocês que compra somente acima dessa região aqui, desse topo. Beleza? De fato, ela tem uma confirmação aqui, o preço sobe, não veio buscar essa região que eu comentei aqui, mas ele segura em uma boa região e vai bater o alvo lá em cima dentro da própria estrutura. Como vocês podem ver, ele aqui não quebra, somente viola, deixa pavio, mas posteriormente ele vem aqui, ó, deixa eu colocar até no 15 minutos para ficar melhor a visualização para vocês, ele vem aqui e faz um movimento de boys, ou seja, a gente passa a ter aqui uma nova estrutura, que era essa aqui, tá certo? Esse ponto aqui, e que passou agora a ser esse ponto aqui, beleza? Então vamos lá atualizar a nova estrutura, só para vocês verem como é que ficou. A partir do momento que a gente tem esse boys, olha só. A partir do momento que a gente tem esse boys aqui, tá certo? Por que o boys aqui atrás? Porque aqui só foi pavio, gente, só violou. O boys precisa fechar com o corpo, certo? Acima da região. Tem que deixar o corpo lá, não pode ser somente pavio, beleza? Dentro da subestrutura, a gente já consegue ver muito claramente que ele faz isso, né? Topo, fundo e faz topo. Então, qual a subestrutura que a gente tem aqui? Qual o movimento que a gente tem aqui agora para o Bitcoin? A gente tem esse fundo aqui, ó, até aquele topo lá que foi onde de fato quebrou a estrutura, beleza? E numa situação macro, o que é que a gente tem? A gente tem isso aqui, ó, ele fez esse topo que fez o choque, esse topo que fez o choque,
esse fundo e agora toda essa alta, beleza? Então, numa visão mais macro, a gente tem desse fundo até aquele topo lá, beleza? Mas eu não quero confundir vocês agora, não quero deixar muita coisa, então só vou deixar aqui realmente o swing point, tá? Para vocês entenderem que também tem essa estrutura aqui. Ou seja, esse ponto, galera, ele segue sendo válido, certo? Ele segue sendo válido. Caso ele trabalhe aqui abaixo, deixa eu mostrar para vocês. Olha só, esse ponto aqui, ele passa a ser a mesma situação que aconteceu aqui atrás. Por que a gente não quer que ele trabalhe aqui abaixo? Se ele vem trabalhar aqui abaixo, o que é que a gente vai estar vendo? Um movimento de change of character. Uma mudança de caráter, uma quebra de estrutura que muda o caráter, muda a tendência. Ou seja, se a gente quiser continuar pensando em situação de compra, o preço precisa trabalhar obrigatoriamente acima dessa região aqui. Ele precisa buscar pontos por aqui, ó, nessa região, dentro dessa região aqui. Entendeu? Essas são as regiões que a gente ainda pode estar olhando para compra. Por quê? Está dentro dessa estrutura aqui, ó. Dentro dessa estrutura aqui. Caso ele venha aqui e trabalhe abaixo, aí você vai dizer, ah, Jader, mas ele está dentro dessa estrutura macro, não é válido não? Galera, não é, porque isso aqui, ó, é um change of character. E dentro dessa estrutura macro, esse fundo, ele está abaixo de 50%. Ele já está numa região discount. Ele já está bem descontado. Então, se ele vem aqui perto dessa região, é muito mais plausível que a gente aguarde ele buscar um ponto de venda do que, de fato, a gente está pensando em efetuar a compra. Tranquilo, galera? Então, fiquem atentos a isso, porque para o Bitcoin, essa é a situação mais micro que a gente pode ter agora. Beleza? Ele pode capturar mais topo? Pode. É aquilo que eu falei para vocês ontem. Em uma visão macro, se ele vier capturar esse topo aqui, a gente sabe que ele vai trabalhar nessa estrutura laranja. Os próximos pontos de alvo vão estar aqui em cima. E aqui vai ser o ponto decisivo. Se ele perder essa estrutura laranja, a gente passa a olhar o Bitcoin com olhares agora com viés de alta. Se ele respeita e começa a cair, a gente segue acreditando que ele pode buscar regiões mais de fundo. Tranquilo, gente? Então fiquem atentos a isso aí. Lembrando que toda essa estrutura que fez esse movimento de choque aqui pode ser um fake, porque esse choque não está na região premium. Ele não estava isso aqui pode ser somente uma captura de liquidez, beleza? E ele ainda não corrigiu. Toda essa região aqui, ela ainda pode corrigir. Por isso que eu digo, tenham cuidado ainda em efetuar a compra. A única região plausível que a gente tem para compra aqui realmente segue sendo essa microestrutura devido a esse movimento de boys que ele fez lá. Então ele não pode perder essa microestrutura. Tranquilo? Aqui já é um ponto, ó. Como vocês podem ver, ele já faz um topo que já não consegue ser renovado. Então a gente já tem que ficar atento nisso. Se ele vem aqui, perde essa região aqui de fundo, a gente já precisa esperar confirmações aqui dentro para poder estar comprando, para também não cair em armadilha. Pode fazer um movimento de flip. Faz um topo, deixa aqui esse fundo, ó, não consegue renovar, ele pode fazer o quê? Perder esse fundo aqui, buscar uma região de topo para agora vir fazer a mudança no caráter. Para poder vir fazer o choque aqui e começar o movimento, dar continuidade no movimento de baixo. Então, muita cautela para operar Bitcoin nesse momento. Tranquilo? O Bitcoin, quando ele chega nessas regiões, ele tende a fazer esses movimentos bem confusos. Quando ele de fato termina o que ele tem que fazer, ele faz esse movimento de impulsão forte. Mas quando ele busca aquela região ali, ele começa a trabalhar bem mastigadozinho, de uma forma bem confusa, ele costuma consolidar, lateralizar. Ele não respeita muito, ele joga pavio para um lado, joga pavio para o outro. O que é que a gente tem aqui? A gente tem uma equalização de topo. Tranquilo? Isso aqui é equalização de topo. E como a gente sabe, equalização de topo nada mais, nada menos do que liquidez. Então, a gente pode sim ver ele capturando ainda esses topos. Isso aqui é um equal high. Deixa eu colocar essas letras aqui do lado, para não confundir. Pronto, isso aqui é um equal high. Equal high, como vocês sabem, tende a ter liquidez. Então, ele pode corrigir aqui para poder capturar essa liquidez. E aí sim a gente está vendo o movimento de captura de fundos fazendo o change of character para poder estar dando continuidade no movimento de queda. Caso ele siga renovando o topo, galera, cuidado, tá? Vamos ter cuidado ao operar caso ele siga renovando o topo, porque esse movimento ele deveria estar com mais cara de mitigação. Ele deveria estar subindo aqui bem
mastigadozinho. Aquele movimento bem lateral, né, bem diagonal, para a gente entender que de fato era uma base para poder estar dando continuidade no movimento. Mas a gente está vendo ele subir sem nem corrigir, com cara de impulsão. Então é por isso que a gente tem que ter cuidado nesse momento, porque ele pode de fato querer vir perder esse topo e trabalhar lá em cima, seguir impulsionando mais os topos, capturando mais liquidez nos topos. Beleza? Então essa é a atualização que a gente tem hoje para o Bitcoin. Qualquer dúvida, clica no link aqui embaixo, vai para a nossa comunidade, lá você pode mandar teu viés, tua análise, tua opinião, tirar tuas dúvidas. A gente vai estar ajudando, a gente vai estar te auxiliando para você ir o mais longe possível nessa sua caminhada, na sua jornada para se tornar um trader. Beleza, galera? Então, agora a gente vai ter aula ao vivo com os alunos na comunidade. Qualquer dúvida, vocês podem mandar. A gente se vê amanhã com mais estudo de mercado. Valeu!